de mágica, como o Senhor diz, normalmente, naturalmente, ele já praticava. precisava sacrificar esse animal diante da tenda lá da Arca da Aliança. É 1 minuto e meio, não é, diretor? 1 minuto e meio você pode comentar. Vou terminar e... Como eu tirei o seu tempo. Tá bom, isso. Então o que acontece é que Jesus ele dá o exemplo. Nunca lestes como Davi, lá versículo 4. Versículo 3. Não tendes lido o que Davi fez quando teve fome e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição? Que não lhe era lícito comer, nem aos que estavam com ele, mas só os sacerdotes? Pois veja, né? O que nós temos aqui é Jesus dando exemplo de algo que você chamaria descritivo. Ele só tá falando que Davi fez isso, não tá mandando a gente fazer a mesma coisa que ele. E Jesus usa como justificativa de algo que ele está fazendo. É exatamente o mesmo modo que eu tô interpretando aqui. Êxodo 25, Números 21, em todas essas situações de Josué que eu trouxe. É o momento em que o fato de algo ter acontecido na Antiga Aliança e não ter recebido um rechaço de Deus, né? Uma proibição de Deus, mostra que essa coisa é lícita. É a mesma coisa que Jesus faz aqui em Mateus 12. Esse negócio de texto normativo, descritivo, uma parte da Bíblia não serviria para nada, só para uma descrição. Nenhum dos apóstolos interpretou a Bíblia assim. E como eu estou mostrando aqui, Jesus também não interpretou assim. Já emenda a pergunta, tá? Vamos lá. Então vou fazer uma outra pergunta aqui pro pastor. Deixa eu ver aqui. A segunda pergunta que eu vou fazer é: nos momentos aqui em que as pessoas perguntam quais são os mandamentos, né, para se salvar, por exemplo, quando o jovem rico se ajoelha diante de Jesus, lá em Mateus 19, né, e diz: o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus cita os mandamentos. E ele diz: cumpre os mandamentos. E o jovem pergunta: quais mandamentos? E Jesus começa a citar lá: não matar, honrar pai e mãe, etc, etc. E ele não cita nada de confecção de imagens. Em Atos 15, quando eles estão decidindo que costumes judaicos vão passar para o outro povo, para o povo pagão que estava se convertendo, também não se fala em imagens. Diz só que se mantém a lei moral. Eu queria saber, então, se fazer imagens é algo tão central no Novo Testamento, a proibição de imagens, como o Senhor diz, por que Jesus nunca fala disso nos evangelhos? Posso? Pode. Bora lá. Você começou com Mateus capítulo 12 para dizer como que Jesus interpretava. A partir do versículo 1 diz: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Jesus diz: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Aí você diz: Jesus está usando uma história para aplicar na vida daqueles camaradas uma resposta do que ele estava fazendo. Sentido moral. Como entrou na casa de Deus, Jesus está perguntando, e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Não tendes lido na lei? Se eles usaram a lei contra Cristo, Cristo está usando a própria lei para confrontá-los. Deu 2 exemplos, né, Ok? Cristo? E ele diz agora que aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Pronto, Jesus está dizendo: eu sou maior que o sábado, portanto, eles estando comigo, eles podem comer o que estão comendo no dia de sábado. Não foi o único argumento que ele deu. Bora né? lá, calma. Eu sou o Senhor do sábado, no dia de sábado eles podem fazer o que eu estou fazendo com eles. Segundo, eu sou maior que o templo, logo as regras do templo estão debaixo do meu domínio e da minha sabedoria. Eu tenho autoridade para alterá-las. Agora, sobre Jesus e as imagens, eu já argumentei. Primeiro, a encarnação de Cristo não é uma permissão para se fazer imagens. Segundo, Jesus sendo judeu, ele tinha o conhecimento prático, legal, e ele era a revelação encarnada e a aplicação e o cumprimento de toda a lei de Deus. Então, se era comum os judeus não terem imagens para culto, por que seria necessário Jesus ficar repetindo aquilo que normalmente, naturalmente, eles já praticavam? Se vocês estivessem lá, a igreja romanista com suas práticas, óbvio que Jesus iria denunciá-los. Ele não denunciou quem colocava a tradição acima das escrituras? Tradição humana, né? Como a tradição de vocês. Portanto, Jesus não tinha necessidade de bater nesse mesmo ponto, porque era normal não terem imagens. Agora perceba, se ele é a própria encarnação, ele veio para cumprir a lei e os profetas, tá claro que se ele está cumprindo a lei e os profetas, não há imagens ao redor de Jesus. Não tem culto às imagens para que se conecte ao Pai que enviou o próprio Filho encarnado. E o que Jesus ensina mostra a não necessidade das imagens. A doutrina da invisibilidade de Cristo e do Espírito. Não rogo somente por esses, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, sem necessidade de imagens. O que ele disse a Tomé? Porque me viu, creu. Bem-aventurado quem não vê e crê. Paulo, que recebeu a
revelação do Evangelho de Cristo, segundo os Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista. Jesus é, como você já leu, Colossenses capítulo 1, a imagem verdadeira e perfeita do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ver Cristo já era suficiente. Portanto, Jesus já cumpria a lei, e ele cumprindo a lei e os profetas, não havia necessidade. E, para encerrar, quando Roma, em 63 a.C., invadiu Israel, Emanuel Canuto diz que eles se assustaram, os romanos se assustaram, porque não viram imagens em ambiente de culto. Logo, era normal essa prática de ausência de imagens para culto entre aqueles com quem Jesus convivia religiosamente. Vamos lá, réplica. É complicado isso que o senhor disse, de que não tinha imagem nenhuma no tempo dos judeus, porque a arqueologia, ela confronta isso, né? Para culto, não. Por exemplo, dentro da sinagoga de Tiberíades, por exemplo, é um lugar que você até se assusta, porque tem uma imagem do zodíaco no chão. Quem for lá em Israel visita a sinagoga de Tiberíades, você vai ver isso. Mas da mesma Essa é a época? primeira Ariel, coisa. Ariel, Século I. estamos falando de imagens entre eles para cultuar ao Senhor. Para culto, não. Desde quando vieram do cativeiro, você sabe que isso não era Eu permitido. só ia pedir, pastor, pra anotar as coisas, Tá. e aí quando for da tua vez, aí você fala, É. tudo, senão a gente fica nesse ping-pong e acaba atrapalhando lá na nossa O contagem. pessoal de tempo. entender também, Vamos né? lá, Bem, primeira coisa é isso, né? Visitar qualquer sinagoga do século I, você vai ver, sim, diversas imagens lá, como o senhor disse, que não eram usadas, assim, para função de culto. Mas os judeus usavam, sim, muitas imagens para função de culto. E quem lê no Antigo Testamento, não, como proibição. Você vai ver que o tempo inteiro, você disse que Jesus não falou nada disso porque ninguém tinha imagem. Pegue você em casa a Bíblia e leia o que os judeus faziam. Pegue qualquer sítio arqueológico de Israel, de qualquer tempo até o tempo de Jesus, e encontre diversas imagens de ídolos. Pega você Isso a era, Bíblia. no seu tempo o senhor diz, deixa eu terminar aqui. Então você pode pegar, assim, os judeus tinham esse problema de confecção de imagens para ídolos. É igual a imagem do centro de Macumba hoje. Não é igual a imagem que a gente tem na igreja. Então tinha esse problema. Se fosse algo tão importante, né, tão central na Nova Aliança, Jesus veio para completar a lei, para dar assim o sentido pleno dela, né? Jesus teria falado disso. Então dizer que não era um problema, não era normal ter imagens, desculpa, pastor, mas é um desconhecimento da história de Israel e dos escritos dos judeus e da arqueologia da Terra Santa. Era algo muito comum. Então esse argumento aí ele cai por terra. Depois você disse que Jesus disse que ele era Senhor do sábado. Esse foi um dos argumentos que Jesus deu. Jesus deu 3 argumentos ali. O primeiro deles é que Davi comeu os pães lá que eram só para os sacerdotes e usou isso como um exemplo moral, exatamente como eu estou dizendo. Moisés fez os querubins, Moisés fez a serpente de bronze, Salomão enfeitou o templo com um monte de imagens de animais que eram oferecidos lá, e tudo isso é uma justificativa para mostrar que nós também fazemos, assim como Jesus justificou. Um dos argumentos que Jesus deu foi esse. Quanto a dizer que é uma coisa imutável da lei, quando muda a situação, a lei também muda. Por exemplo, se a gente for para Levítico, capítulo 17, nós temos escrito lá que sempre que um judeu fosse comer algum animal, ele precisava sacrificar esse animal diante da tenda lá da Arca da Aliança. Precisava ser feito ali. Por quê? Porque senão eles iriam cultuar aqueles outros deuses. Depois, em Deuteronômio 12, quando eles já estão nas planícies de Moabe, Moisés muda essa regra. E lá em Levítico 17 está escrito assim, que essa é Hukat Olam, ou seja, é uma regra para todo sempre nas gerações dos judeus. Só que Deuteronômio 12 muda essa regra. Ele diz assim, que se você for comer, eu posso até ler a passagem aqui, ó, Deuteronômio 12, versículo 21 em diante, nós temos aqui. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para pôr o seu nome e botar lá a Arca da Aliança, degolarás as vacas e as tuas ovelhas como se fosse carne de veado ou de carne de corso, ou seja, coisas que não eram oferecidas a Deus. Então tem uma mudança, porque mudou a circunstância. Da mesma forma, Deus era invisível, agora ele é visível, a circunstância mudou, podemos fazer imagens. Tréplica, pastor. Mateus 12, Jesus simplesmente diz que ele é maior que o sábado, pois do sábado ele é Senhor, e ele é maior que a própria lei, você sabe disso. Pois ele sendo Esse é um dos Deus, 3 argumentos. Pois ele sendo Deus, mas isso não desfaz nem o meu nem o seu argumento. Então meu argumento é de pé. Tá vendo que a gente pode interpor um ao outro? E eu não me incomodo se você quiser. Mas Mas você Então vou pode ficar fazer quietinho. de boa, de Tá boa. bom. Não desfaz o argumento que eu usei. A questão é, Jesus está mostrando que ele é superior e ele pode fazer aquilo. Vocês não podem mostrar que vocês são superiores e vocês não podem fazer o que Josué fez. Por quê? Tira as imagens de Maria e de todos os santos e coloca a imagem da arca. E se vocês se prostrarem, mostre que a ordem de Deus é levanta-te. Só que Josué capítulo 3, a ordem sobre a arca é se afastem, mantenham distância. Agora, sobre a imagem, depois você prova que essas imagens que arqueologicamente você comprovou, porque é o seu estudo, você citou, não comprovou, mostra que eles adoravam. simples. Mostra que eles adoravam essas imagens em ambientes de culto. Então, à luz da Bíblia Sagrada, até agora você não tem um texto claro dando autorização à igreja para construir esse tipo de imagem que vocês fazem na igreja romana e papista para se conectar com Deus através dessas imagens que são expressamente proibidas na Bíblia Sagrada desde o Antigo Testamento.